de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 9, que vai falar sobre a chamada de Paulo. Vamos ler do 15 até o 18. Está escrito: disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, diante dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E o versículo 18 diz: e logo lhe caíram dos olhos como umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Você pode dizer um bonito amém? Pode se assentar. Meus irmãos, eu gostaria de começar dizendo para os irmãos que eu venho defendendo ao longo do tempo, ao longo dos meus anos de pregação e de ensino, eu venho defendendo uma ideia, quando a pessoa vai na faculdade, faz um doutorado, faz um mestrado, o doutorado tem que defender uma tese, né? Eu venho defendendo uma tese aqui no meu ministério, que Deus, ele é um Deus de investimento a longo prazo, entendeu? Deus é um Deus de investimento a longo prazo. E isso bate de frente com o mundo que nós estamos vivendo, porque nós somos uma geração imediatista. Nós gostamos de resultados rápidos, não é verdade? A prova é, por exemplo, eu me lembro que eu tinha muita preguiça de plantar um pé de jabuticaba, porque eu ouvi falar que o pé de jabuticaba demorava 10 anos a produzir. Alguém sabe disso? Que um pé de jabuticaba demorava, olha para você ver, muita gente. Então, naquela época nós morávamos na roça, um pé de jabuticaba disse que demorava 10, 12, até 14 anos a começar a produzir. Então eu tinha muita preguiça de plantar um pé de jabuticaba. Falei, até que isso vai produzir? Mas esses dias eu fui aqui em São Geraldo, vindo de viagem, o dia que o pneu estourou 2 pneus, eu aproveitei, já que tinha estourado 2 pneus, quem me socorreu, o camarada vendia pé de fruta, e ele falou: não, pastor, eu tenho um pé de jabuticaba aí, que com, acho que é 1 ano ou 2, já, e eu comprei dele um pé de jabuticaba desse tamanho assim, plantei ali, já está com os carocinhos lá produzindo. Então é o seguinte, o negócio, a vida, ela tornou-se assim, entendeu? Eu sempre gosto de dizer que nós vivemos na era de quê? Do Nissim miojo e do macarrão instantâneo, não é? Na realidade, você nunca comeu miojo, você comeu macarrão instantâneo, porque miojo é o nome do japonês que inventou o macarrão, não é verdade? Talvez você nunca sabia disso. Então, essa é a história, né? Então, é um negócio tudo imediato. Você vai comer pipoca, irmão, você vai sujar a panela de gordura à noite para lavar no outro dia? Não vai, não é verdade? O que você faz? Você pega aquele pacotinho do supermercado, põe lá dentro do micro-ondas e 2, 3 minutos, aquele cheiro horrível de margarina, e você come a pipoca. Só que tem um detalhe: você come o nissim, o miojo, né? Você come o macarrão instantâneo, você come a pipoca de micro-ondas, mas no fundo você fala: esse negócio não é bem original. E eu descobri que Deus não é Deus de nissim miojo, nem de macarrão instantâneo, nem de pipoca de micro-ondas. Eu descobri que Deus é Deus de fogão de lenha, que demora a acender o fogo. Lembro quando eu era criança, minha avó com uma palha de lenha, uma palha de milho lá, soprando aquele troço, botando os pauzinhos de lenha, e demora a acender. Depois põe aquela panela de ferro, não é verdade? Depois põe gordura, aí vai, aí aquele troço demorado, mas quando você come, você fala: não, isso aqui. Eu venho aqui te dizer esta noite que Deus é um Deus que Ele está disposto a investir em você por longo time, por muito tempo. É todo um processo que Deus tem na nossa vida, sabe? Porque Deus não é Deus do elevador de Jacó, Deus é Deus da escada de Jacó.
O elevador é 2, 3 minutos, você sobe 30 andares. A escada você vai um dia, você vai outro dia, você vai outro dia. Talvez é por isso que você fica meio apavorado, dizendo: Deus, por que o Senhor não está me atendendo? Deus, por que isso ainda não realizou? Mas é porque tem um processo. Porque ninguém pode dirigir uma carreta se nunca dirigiu um Fusca. Ninguém pode andar numa moto de 1000 cilindradas se não aprendeu a andar de bicicleta. Deus simplesmente está trabalhando na sua vida para que ao longo do tempo as coisas aconteçam de forma madura, de forma firme, de forma equilibrada. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu tinha uns 15 anos de ministério, 16, de vez em quando alguém perguntava: pastor Jander, o senhor nunca pregou nos Gideões ainda? Pastor, o senhor prega para o senhor não... Porque eles pensavam que pregar nos Gideões era o topo de alguém, né? É muito importante o congresso, mas pregar é pregar em qualquer lugar, não é verdade? Eu cheguei a essa conclusão. E na época, aquele auge e tudo, eu me lembro que um dia o Eunice falou lá em Viçosa: Jander, a gente não preocupa com isso, né? Porque será que é a hora de você estar lá? Será que você está preparado para isso? Porque de repente você prega, Deus abençoa, as pessoas começam a te aplaudir e você acha que é alguma coisa. E aqui você não pode inchar porque a porta é estreita. Se você achar que é alguma coisa, você incha, aí a porta é estreita. Por isso é que quando Deus começa a abençoar a gente bastante, de vez em quando, depois da bênção, vem uma prova. Por quê? Para te jogar no chão, para te espetar você como um espinho de laranja, para você murchar, entendeu? E você vê que não é você, é que é Deus na sua vida. Então, esse trabalhar de Deus, esse processo, é um processo que ele vem carregado de lutas e provações, mas ele vem carregado também de cuidado de Deus. Quem entendeu até agora? Ele vem carregado então de cuidado de Deus, porque quando você cresce, mas cresce sendo provado, você cresce com equilíbrio, isto é, você tem capacidade de, quando Deus colocar você em um lugar, você entender: eu cheguei aqui, mas foi porque Deus me trouxe até aqui. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque a bênção de Deus esteve sobre mim. É por isso que quando o Moisés morreu e o Josué estava sob o comando da nação, o Josué falou assim: olha, gente, por esse caminho que nós vamos passar agora, a gente nunca passou, é um caminho novo. Nós vamos enfrentar o Rio Jordão, que está transbordando nas suas ribanceiras. Nós vamos atravessar, mas a gente nunca passou por esse caminho. Então nós vamos ter aqui algumas coisas que nós vamos ter que obedecer. Número 1, nós vamos seguir a arca. Veja bem, os sacerdotes vão caminhar com a arca e nós vamos seguir a arca. Por quê? Porque o sacerdote estando com a arca era o lugar da presença de Deus. Então, caminhar atrás da arca era caminhar onde Deus estava indo. Ok? Só que ele deu um recado: olha, nós vamos seguir a arca, mas nós não vamos chegar muito perto da arca. Nós vamos manter 2.000 côvados, 960 metros, quase 1 quilômetro da arca. Nós vamos seguir a arca, mas não vamos chegar muito perto. Por quê? Quando você segue a arca, tem sucesso. Quando a gente tem sucesso, a gente começa a achar que é a gente. Então o que ele falou? Não chegue muito perto para não se queimar, mas não distancie muito para não se perder. Porque a glória não é sua, a glória é da arca. Entendeu como? Então existem princípios que nós precisamos obedecer. E esse tratamento de Deus é um tratamento de investimento na nossa vida a longo prazo. Por isso que eu li lá o Ananias, e depois eu volto para o Antigo Testamento. Quando o Ananias falou: Senhor, eu não vou lá não, porque esse Paulo aí, eu estou sabendo que tem muito tempo que ele vem perseguindo a igreja e que ele tem cartas para prender cristão, para matar cristão. O Senhor falou: Ananias, é porque, tipo assim, você não está sabendo, né? Mas eu já encontrei com ele no caminho de Damasco, ele já está cego. Talvez você não saiba, Ananias, ele já está até orando, ele já está até jejuando. Não, vai prestando atenção. Ele já está até jejuando. E o Senhor falou um negócio que saltou aos meus olhos. É o texto que eu pedi o Aloí para colocar. Vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então você presta atenção que pouco tempo atrás o Paulo está matando, o Paulo está prendendo, o Paulo está fazendo, quebrando tudo. E Deus está só de olho nele e dizendo: você pode ir fazendo o que você quiser, mas eu estou te esperando na esquina.
Vou repetir. Eu estou te esperando na esquina, na encruzilhada, e quando eu encontrar com você, eu vou mudar sua história, porque eu estou investindo em você tem muito tempo e você não sabe. Olha, a sua cultura grega eu vou usá-la, o seu sangue judeu eu vou usar, a sua cidadania romana eu vou usar, eu vou pegar tudo que você tem e vou usar para a glória do meu nome, porque tem muito tempo investindo em você. Eu amo dizer isso, que quando o Joquebede pega o menininho, já falei 300 vezes, vou falar 301. Quando a Joquebede pega o menininho e põe o menininho dentro do rio Nilo, na ótica humana, na ótica do mundo, na ótica de Satanás, na ótica de quem não conhecia a visão de Deus, olhava para aquele menininho e dizia, coitado da Joquebede aí, o menino dela está aqui dentro, aqui, esse menininho é o fim desse menininho. E Deus do outro lado está olhando e está dizendo, não tem nada de fim de ninguém aqui. Alguém poderia olhar e dizer, eu estou vendo esse menino comido aqui por um peixe aqui, um crocodilo aqui do Egito, eu estou vendo esse menino morrer. Do outro lado está Deus na sua presciência dizendo, vocês estão vendo um menininho de 3 meses dentro de um cestinho. Eu estou vendo um homem com 80 anos no deserto do Sinai, a minha glória se manifestando e eu dizendo para ele, aqui quem está falando é o eu sou, porque Deus chama as coisas que não são como se elas já fossem. Aleluia. Eu estou pregando aqui, tem menininho aqui, tem uns que dão uma cochiladinha, tem outros que estão andando para lá e para cá, não é verdade? Mas eu não sei o plano de Deus a longo prazo na vida desses meninos. Então, a chamada é de Deus, o lugar que vai servir não importa. Você pode estar aqui sendo preparado para Deus te usar em um lugar muito distante. Você está entendendo? Porque Deus não prepara para um lugar só, Deus prepara para o reino. Não importa onde Deus te preparou, o importa é o lugar que você vai ser a bênção. Importa é o lugar que você vai ser instrumento de Deus. Agora, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa, que nós precisamos entender que esse tipo de treinamento, a gente não pode, irmãos, nós temos que ter cuidado, porque nós não podemos apressar o processo, nós não podemos querer ajudar Deus em determinadas situações. Existem situações que nós não podemos querer adiantar o processo, porque isso pode precipitar. E eu me lembrei, esses dias eu fui muito edificado com essa palavra, de que quando a Rebeca sentiu que estava grávida. Você lembra a Rebeca, a mulher do Isaac? Lembra na história da filha de Abraão? Abraão, Isaac casou com Rebeca. Quantos anos Isaac orou por Rebeca, porque Rebeca era estéril? Você lembra quantos anos Isaac orou? Quantos anos? 20 anos Isaac orou por Rebeca. Quando a Rebeca sente que ela está grávida, diz a Bíblia que ela sentiu que as crianças não tinham aparelho de ultrassom, não tinha ultrassonografia, não sabia nnada disso. Mas ela então questionou com Deus, porque tinha 2 crianças brigando assim, dentro do reino, ou melhor, dentro do ventre, estavam como que brigando lá dentro. E ela foi questionar com Deus e falou, Senhor, tipo assim, não tem aparelho de ultrassom, não sei o que está acontecendo. Tipo assim, né? Senhor, o que está acontecendo? Lembra o que o Senhor falou com ela? Olha, Rebeca, dentro do teu ventre há 2 nações. Olha o que Deus falou, não tinha aparelho de ultrassom. Dentro do teu ventre há 2 nações. Só que tem um detalhe, Rebeca, o maior servirá o menor. Na hora de nascer, nasce primeiro quem? Esaú. Quando ele está nascendo, o Jacó nasce agarrado na sua perna. E saiu agarrado na perna. Por isso que o nome Jacó significa aquele que nasce agarrado ao calcanhar. Né? Esse é o nome do cidadão Jacó. O seu nome significa aquele que agarra ao calcanhar. O significado do nome de Jacó. A gente até diz que Jacó é suplantador, enganador. Isso fazia parte do caráter dele. Mas Jacó significa aquele que nasce agarrado ao calcanhar. Então, quem tinha o direito da primogenitura era Esaú, porque ele nasceu primeiro, ok? O menor, que era Jacó, Deus falou que o menor ia ser maior do que o mais velho. Veja bem, então a Rebeca tinha essa promessa na mão, sim ou não?
O que ela tinha que ser feito? O que ela tinha que ter feito? Esperar o trabalhar de Deus, porque quem tem uma promessa na mão não precisa adiantar o processo. Porque esse negócio de correr para adiantar processo pode dar problema, que é o caso de Abraão. Abraão fugiu para o Egito, chegou lá, teve que falar uma meia mentira, se é que existe meia mentira, apesar que a sua irmã, a Sara, era meia irmã dele mesmo. E quando ele voltou do Egito, ele trouxe presentes do Egito. Não sei se os irmãos lembram disso. E junto com os presentes que ele trouxe do Egito, ele trouxe o quê? Na tiracolo. Ele trouxe Agar. E quando ele trouxe Agar, Agar foi a complicação, porque ele quis arrumar um atalho para Deus. Deus disse, olha, você vai ser pai de uma grande nação e o menino vai ser filho de Sara. Mas quando ela estava com 90 anos, ele já com quase 100, ele com 90, ela velha e tal, o que ela fez? Não, pega a Agar, que é o que trouxe do Egito, ok? É o que trouxe do Egito, e você adianta o processo, porque eu não vou ter filho. Irmãos, isso é querer dar uma mãozinha para Deus. O que Deus prometeu para mim, eu não tenho que dar mãozinha para Deus. Você sabe por quê? Porque quando eu vou dar mãozinha para Deus, eu quebro princípios, e quando eu quebro princípios, aí eu pago o preço pelos princípios que eu quebrei. Riqueza que vem do Egito não vale a pena. Agar era fruto de presente do Egito. E até hoje tem problema lá no Oriente Médio. Eu cheguei de lá tem 2 meses. O guia que estava conosco, quando chegava na divisa de Israel para entrar na área comandada pelos palestinos, tinha que descer, era outro guia lá dentro, porque ele era judeu, tem briga até hoje. Porque é descendente de Ismael, filho de Agar. Querer dar forcinha para Deus. Deixa eu te falar em nome de Jesus. Deus tem uma promessa na sua vida? Deus lhe prometeu alguma coisa um dia? Não arruma atalho. Espera, não dê forcinha para Deus, porque Deus não precisa de jeitinho brasileiro. Deus não precisa de joguinho de cintura. Deus não precisa de manobra. O que Deus espera de nós é fidelidade para aguardar aquilo que Ele nos prometeu. Oremos. Se Ele tem terra prometida para nós, não tem que estar mandando espia para saber se a terra é verdadeira, não. Se tem gigante ou se tem cidade murada, não importa, porque eu não caminho por fé, por vista, melhor dizendo. Eu caminho por fé, então eu não tenho que ver o que vai chegar. Eu tenho que crer no que vai chegar, porque fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Os irmãos entenderam? Então, esse negócio de... Aí o que a Rebeca faz? A Rebeca diz, Jacó, eu estou de olho aqui. Por quê, irmãos? Porque o Jacó era aquele cara manso. Você conhece aquele menino manso que só fica dentro de casa, no colo da mãe? Tá? E tem um outro que já é atirado, sai para o meio do mato. O que aconteceu? O Esaú, mais o pai dele, o Isaac, era unha e cutícula. Por quê? Ele gostava de caça, o Esaú ia caçar, o nome dele é vermelho, porque ele era peludo, sabe? Muito cabeludo e tal. Trazia uma caça para o seu pai. Os dois eram assim. Agora o Jacó não. O Jacó, enquanto o irmão dele está lá para o meio do mato caçando, ele está deitado no colo da mãe. Mãe, passando a mão na cara da mãe, a mãe passando. Meu filho. Você já viu aqueles meninos que é mais colado assim com a mãe? Que fica só rodeando, só no pescoço, só pendurado. Não é verdade? E a Rebeca, de olho nele, e falou assim, e ela pensou, Deus falou que o menor vai ser o maior. Então eu vou dar uma forcinha para Deus. Nós vamos fazer uma manobra aqui. Vamos matar um cabrito. Olha a ideia da mãe. Vamos matar um cabrito. Você vai embrulhar seu braço, embrulhar o seu pescoço. Vai ter cheiro de mato, cheiro de caça. Nós vamos dar uma forcinha para Deus, né? Entre aspas, né? Nós vamos adiantar esse processo aqui, porque esse negócio pode acontecer alguma, não sei aí, não sei e tal. Vamos dar uma forcinha aqui para Deus. Então nós vamos ajudar Deus, tipo assim, né? Eu estou falando em tese. Nós vamos dar uma forcinha para Deus. Ele chegou lá perto do seu irmão, você sabe a história, melhor perto do seu pai. Ele já tinha vendido o direito da primogenitura lá, porque o Jacó encontrou com ele estava com muita fome. E você sabe, me dá essa comida aí, Jacó, para mim. Ele falou, não, eu não posso te dar, não. Mas é o seguinte, eu tenho o que você não tem, né? Porque eu tenho comida e você não tem comida. Agora, você tem o que eu não tenho, que é o direito da primogenitura. Olha o que o Jacó falou. Eu não tenho o direito da primogenitura, mas eu tenho comida. Então, nós vamos fazer um negócio aí.
Porque o Jacó era tremendo, né? Então é o seguinte, nós trocamos, eu te dou o direito, eu te dou o prato de comida e você me dá o direito da sua primogenitura. Sabe o que o Esaú falou? O Esaú falou, já que eu estou para morrer mesmo, já que eu não vou aproveitar desse negócio de primogenitura mesmo, eu estou para morrer. Aí sabe o que me chama a atenção, meus irmãos? O perigo. Ele não estava perto de morrer coisa nenhuma, ele estava só cansado e com fome. Muita gente troca o direito da primogenitura só por causa de um momento de esgotamento, um momento de cansaço, não vendo que você tem sobe por causa de momento e cansaço, não. Cansaço passa, esgotamento passa, Deus providencia comida. Então não negocia isso na hora do aperto, não. Quem entendeu o recado aqui? Porque tem hora que a gente está no momento de fraqueza, chega uma coisa que parece que é boa, não troque, porque isso pode passar, aleluia. E o que Deus tem para a sua vida, não negocia, não troque, não venda, aleluia. E aí o que acontece? Vamos deixar, troca lá, faz a negociação, e agora chegou a hora dele conversar com o seu pai para receber a bênção. Os irmãos conhecem a história. O Jacó chegou perto, ô pai, aqui está a comida que o senhor pediu. Aí o Jacó falou, vem cá, meu filho, que eu vou te abençoar. Você é Esaú? Sou Esaú. Aí ele chega aqui perto de mim, palpou o braço dele, palpou o pescoço. O pelo, o braço, o pescoço é de Esaú. Mas eu estou com a cisma que a voz é de Jacó. O pelo, a casca para o lado de fora é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Meus irmãos, só para adiantar, enganou o pai. Enganou o pai. Através de uma manobra, o irmão chegou, ficou irado, e o dia que eu encontrar o meu irmão, eu mato o meu irmão. Olha o que ele falou, o dia que eu encontrar o Jacó, sabe qual o preço que a Rebeca pagou? Porque ela teve que mandar o seu filho Jacó, o seu filho do coração, imagina o filho do coração que vivia no colo dela, teve que mandar ele lá para a Mesopotâmia, lá para a casa do tio, lá para os familiares, lá para a casa de Labão. E você sabia, e pela história, a Rebeca nunca mais viu Jacó, porque quando Jacó voltou, ela já tinha morrido. Você já parou para pensar, você passar esses anos todos sem ver o filho, e quando ele volta, e Deus teve então que trabalhar na história, Deus teve que fazer uma movimentação, encontrar sozinho com esse tal de Jacó, num val de Jaboque. Você sabe por quê? Engana um, engana dois, mas chega a hora que dá de cara com Deus, você está entendendo? Chega uma hora que tem que olhar nos olhos de Deus, porque aquilo que você é perto dos outros é reputação, mas aquilo que você é a sós com Deus é caráter, e Deus não nos mede pela reputação, Deus mede porque Ele conhece o nosso caráter. Encontra com ele de madrugada, e eu acho interessante a pergunta que o Esaú fez, é praticamente a mesma pergunta que Jacó fez. Perdão, que o Esaú fez é a mesma pergunta que Deus fez para Jacó. Chega perto de mim, você é Esaú? Ele falou, sou, olha aqui a minha pele. Mas a voz está diferente. Agora o Senhor pergunta para ele, como é que você chama? Como é o seu nome? Aí não teve jeito de botar pelinha, não teve jeito de botar cabelo no pescoço, ele teve que dizer, não, meu nome é Jacó, isto é, aqui estou desnudado, estou nu diante dos olhos soberanos do Senhor. Mas deixa para lá, e isso deu essa canseira. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, o que eu estou lutando para os irmãos entender, que Deus está investindo em nós. A escola dominical é investimento, o culto de doutrina é investimento, todo esse preparo, estudos, ler Bíblia, oração, e Deus investindo em você, te dando uma condição, tudo isso é investimento de você, porque Ele vai precisar de você. Aí eu passo para o segundo ponto do meu raciocínio. Primeiro, Deus é um Deus de investimento a longo prazo. Segundo, Deus é um Deus que trabalha com parcerias. Então, Deus investe porque Ele precisa de parceiro. Deus então investe a longo prazo, aleluia. Por quê? Porque Ele quer pegar você como parceiro. Agora eu anotei aqui, meus irmãos, uma coisa que me encanta na Bíblia, é que Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele resolveu nos dar a oportunidade de compartilhar aquilo que Ele está fazendo. Quando você é chamado para estar ao lado de alguém mais frágil do que você, é complicado. Alguém que não tem tanta capacidade como você, é complicado. Mas agora você ser convidado para trabalhar com alguém que é mais poderoso do que você,
Eu amo dizer isso, tem muito tempo que eu não amo. Imagine que você tem uma lojinha que conserta computador, ok? Você conserta computadores, você instala lá o Windows, você faz lá um backup, você faz o... Como é que fala quando vai coisar o computador? Formatar o computador, etc. Aqui nós temos irmãos que mexem com isso. Imagine numa segunda-feira de manhã, você abre a sua lojinha, que você paga R$600 de aluguel por mês nela, e você demora quase uma semana para levantar só o recurso do aluguel. Você consegue ter um lucro lá de 2.000, 2.500, 3.000 por mês, paga 600 de aluguel, e você tem outra despesa, tem que comprar ferramenta, tem que comprar peça, e você está lá lutando, mas você está trabalhando. Imagine numa segunda-feira de manhã encostar um carro, vamos botar um carro preto, blindado na sua porta, e sair 4 seguranças, e abrir a porta daquele carro, e sair um homem de altura um pouquinho mais alto, cabelo meio loirinho assim, com um óculos fininho, e ele chegar na sua mesa e disser assim, good morning. Você fala, hã? Aí ele diz, how are you? Aí você diz assim, hã? O que o senhor quer falando? Aí ele vai conversando com você e tal, você não entende nada. Aí ele diz para você, what's your name? Aí você fala, hã? E o segurança traduz, ele está perguntando seu nome. Aí você fala seu nome, meu nome e tal. Aí de repente aquela pessoa estende a mão para você e diz, my name is Bill Gates. Hã? Meu nome é Bill Gates. Aí você olha para ele e fala assim, é mesmo? Aí você gela todinho e fala assim, nosso Deus, sou o Bill Gates aqui na minha loja? E o Bill Gates diz assim, eu vim aqui porque eu quero convidar você para ser meu parceiro. Aí você fala, mas o senhor vai me desculpar, seu Bill Gates? O senhor é dono da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo, talvez o primeiro ou segundo mais rico do mundo, e o senhor vinha aqui querendo que eu seja parceiro do senhor? Como é que é isso? Eu não tenho dinheiro para comprar as ações da Microsoft na Bolsa de Valores lá de Nova York. Eu não tenho. Não, senhor, eu estou lutando aqui para pagar o aluguel. E de repente o Bill Gates dissesse para você o seguinte, eu não vim aqui querendo o que você tem. Eu quero você como meu parceiro. Não é o que você pode me dar. Eu quero você como meu parceiro. Agora não imagine o Bill Gates, imagina aquele que mede o espaço sideral com o punho. Imagina aquele que conta o número das estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Imagina aquele que junta as águas dos oceanos e dos mares na concha da mão. Imagine aquele que é incomparavelmente santo. Imagina aquele que é de eternidade a eternidade. Imagina aquele que o seu nome é 3 vezes santo. Imagina aquele que do nada fez tudo, chegar perto de você e dizer assim, eu tenho uma proposta para você. Qual é a proposta que o senhor tem para mim? Primeiro, eu tenho um plano, eu tenho um projeto e eu tenho recurso para esse plano e para esse projeto. Eu estou procurando alguém que acredita nesse plano e nesse projeto. O projeto é meu e o recurso é meu. Eu só estou procurando quem acredita no plano e no projeto. Sabe quem é ele? O Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu não vou dizer que ele vem a Ipanema esta noite, ele está em Ipanema esta noite, conosco aqui dentro do templo e falando a dezenas de pessoas aqui, dizendo, eu estou querendo que você seja meu parceiro. Eu estou procurando alguém para andar comigo porque eu quero trasladar. O problema não é trasladar, olha para mim, para Deus trasladar e levar alguém, ó, é a coisa mais simples que tem. O difícil é achar um Enoque que resolve andar com ele 300 anos. Você vai fazer uma arca para mim. Uma arca eu posso fazer no estalar de dedos. A arca não é problema. O problema é um Noé que acredita no plano. Eu estou precisando de alguém, sabe para quê? Para que da geração dele nasça um que vai salvar a humanidade toda. E eu estou à procura desse. Eu achei um aqui na terra de Ur dos Caldeus e eu queria te convidar. Dá para você sair da sua terra, dá para você sair da sua parentela e dá para você sair da sua casa
Aí eu gosto de falar isso, né? Era para Deus dizer: sai da sua casa, sai da parentela e sai da terra. Deus falou: sai da terra, sai da parentela e sai da casa. Isto é, eu estou querendo alguém que sai para mim, que abandone tudo por mim, para não querer saber para onde vai, mas querer saber com quem está indo, para não querer fazer o que quer fazer, mas fazer o que eu quero que seja feito. Aí que está o segredo, entendeu? Porque quando Deus nos chama, Ele nos chama para uma parceria e nós precisamos estar alinhados com a direção dEle, com o que Ele quer. Porque se Ele é o Senhor, eu vou só segui-lo. Eu sou parceiro, mas eu vou segui-lo, entendeu? Então, eu estou precisando dEle. E achou quem? Abraão. Aí Deus agora tem um outro problema. Estou precisando de tirar 2,5 milhões de pessoas do Egito. Tirar para mim não é problema. O problema é achar um que acredita que com uma varinha na mão vai dar certo. Eu estou precisando de alguém para mostrar que eu tenho poder para fechar a boca dos leões e ninguém tocar naquele que eu fecho a boca dos leões. Então fechar a boca dos leões para mim não é problema. O difícil é achar um Daniel que tem coragem de não negar a fé e ir parar lá na boca dos leões. Aí que é o negócio. Eu estou precisando de mostrar, eu estou querendo mostrar que o meu poder é maior do que o poder do fogo de uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Mostrar isso não é difícil para mim. Só estou procurando 3 que não curva diante daquela estátua que vai ser levantada. Aí eu vou provar através da vida dele. Então o que eu anotei? O que Deus está querendo é que nós sejamos fiéis a Ele, para Ele mostrar que através da nossa vida, o nome dEle pode ser glorificado. Você conseguiria pensar há quanto tempo Ele está investindo em você? Salvou, lavou os seus pecados, te batizou com o Espírito Santo. Ainda não me batizou, pastor. Não, mas você tem a presença do Espírito Santo. Te deu uma Bíblia, te deu um pastor, te deu uma igreja, te deu irmãos. Deus está investindo em você há muito tempo. E Ele está dizendo: eu preciso sacudir o mundo. Eu queria que o Eloir colocasse Atos 17, 6. Eu preciso derramar o meu espírito, Atos 2. Mas eu preciso de 120 que fique lá esperando. Eu preciso espalhar o meu evangelho já no 1º século. Então eu preciso de uma igreja cheia do meu espírito. Aleluia. Olha o que está escrito em Atos, capítulo de número 17. Aleluia. Porém não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Entendeu alguma coisa, não? Eles disseram: aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Quem eram os que tinham alvoroçado o mundo? Aqueles que tinham recebido a presença do Espírito Santo. Em Atos 2. Deus quer encher essa igreja, irmãos, de novos convertidos. Deus quer encher essa casa. Deus quer 500 crentes tomando ceia aqui e mais. Mas Ele vai depender de você topar essa parceria com Ele. Eu vou dar um minutinho para você fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. E se o Senhor disser para você: você não nota que eu estou investindo em você a longo prazo? Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho recursos, e eu estou te chamando para uma parceria.